A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 3, classe de adultos, a conversão de Saulo de Tarso. Já pegou sua revista? Pegue sua revista, lápis, caneta, bloco de anotações, para ver aquilo que o Senhor tem a acrescentar para a preparação de sua aula através da nossa vida. Se você está chegando agora e não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Nesta aula, excepcionalmente, não vai haver edições, não vai ter cortes, enfim, aquele material que eu comecei a colocar na aula, eu vou falando e vai aparecendo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque hoje é sexta-feira, essa semana foi muito corrida, não é, para mim, e o final de semana também, eu preciso cumprir o meu compromisso com vocês, mas eu viajo daqui a pouco para a Baixada Santista, porque ministro agora no sábado pela manhã ali no congresso de adolescentes. Então eu peço a compreensão dos irmãos, cumpro aqui o meu propósito, não como eu gostaria, mas essa mudança que eu fiz no formato das aulas, que ajuda muito mais os professores, leva muito tempo, toma muito tempo, e eu acabei me perdendo essa semana, me perdoem, ok? Mas vamos aí para o que o Senhor tem para falar conosco. Atos 9, versículos 3 e 4 é o textuário desta lição. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Detalhe: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Os objetivos aqui desta lição é apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo à doutrina bíblica da conversão e elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Essa palavra conversão saiu dos nossos púlpitos nestes últimos anos, mas precisa voltar. Muitas pessoas estão aderindo à igreja, se simpatizando com a igreja, mas o evangelho não é para simpatizantes, o evangelho é para convertidos. O céu não é para simpatizantes, o céu é para convertidos. Introdução. Como eu já disse, não vou ficar lendo a revista para que você anote algo que não está na revista. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Nós podemos dizer que há um cristianismo antes de Saulo, da conversão dele, e depois, não é? Se você tirar Saulo, Paulo, da história da igreja, o que fica? Deus agiria de outras formas? Sem dúvida. Não estou aqui dizendo que a igreja não é. Claro que sim, a igreja estava no plano eterno de Deus. Mas se você, do jeito que está, a história que temos hoje, se você tirar Saulo, a sua conversão, a sua história, a sua biografia, o seu ministério, o seu apostolado, o que fica? Não é? Bom, é isso que nós vamos ver aqui hoje. Saulo se tornou não só mais um convertido, um apóstolo, mas também um defensor da doutrina de Cristo. Mais do que nunca nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de convertidos e nós precisamos de pessoas que defendam a sua fé, porque a fé está sob ataque. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Por um lado, Cristo tomou a iniciativa de chamar Saulo. Por outro, ele se rendeu, ele respondeu com arrependimento e fé. É preciso ter muito cuidado com isso. Jesus está nos chamando, agora como é que estamos respondendo? Então Jesus está batendo a porta, Jesus veio, Jesus morreu, mas como nós estamos respondendo? Eu falando muito aí para jovens e adolescentes, eu costumo dizer para eles, tudo bem, a gente canta que ele nos ama, me ama, me ama, me ama, ó, impressionante amor de Deus. Tá, mas qual é a resposta que nós estamos dando a esse amor? Não adianta nada ele ter derramado seu sangue, ele ter morrido na cruz, ele ter feito tudo, se a nossa resposta não é uma resposta correta. Qual a resposta correta? Com arrependimento e fé. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, não é? Aqui em Lucas 9, em Atos 9, Lucas vai narrar quando Saulo ele é surpreendido por aquele clarão, cai por terra, fica cego. E aí
ele tem um encontro transformador com Jesus. O que acontece aqui com Saulo é que ele tem um encontro transformador com Jesus. Então anote aí, o verdadeiro encontro com Jesus nos transforma. Anote aí, anotou? O verdadeiro encontro com Jesus nos transforma. Lembra de Zaqueu? Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele imediatamente foi transformado por Jesus. Ele mudou, não é? Por quê? Tem muito a ver com a resposta que se dá a esse encontro. Muitas pessoas andaram com Jesus, muitas pessoas se encontraram com Jesus, mas nem todas foram transformadas por ele. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa, não é? Ele estava com toda a autoridade, carta branca para fazer o que ele quisesse lá em Damasco. Porém, o encontro de Jesus com ele provocou nele um abalo em sua estrutura física, psicológica e espiritual. É interessante isso, quer dizer, o encontro com Jesus nos transforma por completo. Anote aí. O encontro com Jesus nos transforma por completo. Não tem como você ter um encontro com Jesus e é transformado uma área da sua vida e outra não. Não. O encontro com Jesus, ele vai abalar e produzir transformação em todas as áreas da nossa vida. Física, psicológica, espiritual, em tudo. Tá? Na carta aos Efésios, Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. Sabe que podemos dizer que Paulo é o apóstolo da graça. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Eu discuti ontem no Instagram, discuti no bom sentido com um rapazinho, porque eu disse que Deus não é um Deus carente. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, @DenisPereiraOficial. Deus não é um Deus carente. E ele disse, não, mas nós somos falhos, e toda vez que o povo de Deus errava, Deus criava uma situação para trazer de volta, que não sei o que. Eu disse, mas Deus não é um Deus carente. E eu tive que conversar com ele por mais de 1 hora, respondendo ali nos comentários ali da postagem que eu fiz, para que ele entendesse, Deus não é um Deus carente. Aí ele disse assim, não, mas Deus foi atrás de Paulo, não é? E disse que ele ia saber o quanto custava sofrer pela obra. Eu disse, isso aí não tem a ver com salvação, isso aí é ministério. E Deus não está ali, Deus não está ali chamando, Deus está mandando, Deus está dando uma ordem para Saulo, não é? Nós precisamos entender isso. O chamado de Deus para o homem é um chamado da graça, de misericórdia. Não é porque Deus é carente, não é porque Deus vê, é como um pai. Um pai, quando vê o filho em perigo, ele não procura evitar que o seu filho caia em perigo por carência, é proteção. No caso de Deus, é misericórdia, para nos proteger do fim que o pecado tem. Qual que é o fim do pecado? Não é morte? Então Deus fala conosco, nos dá oportunidades, nos dá diversas chances, como um ato de sua misericórdia, não de sua carência do ponto de vista humano, esse chororô que muitos têm produzido aí em hinos, em pregações, como se Deus estivesse se arrastando atrás dos homens. Não, é graça, é favor imerecido, é misericórdia. A Bíblia diz que é desejo de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é a graça de Deus. O mérito é todo de Cristo aqui. E nós não podemos inverter as coisas. O mérito é todo de Cristo, não é? Então a graça é o favor otorgado por Deus aos pecadores, debaixo de sua ira, não é? Então o convencimento aqui de Saulo foi muito mais do que intelectual, foi uma obra regeneradora do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos andar na dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tópico 2 vai falar aí um pouco mais detalhadamente sobre Saulo e a doutrina da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metaneo, que significa ou metanoia, pensar de maneira diferente, sentir remorso e, mais importante, uma disposição interior para mudar. Arrependimento traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, no primeiro momento, acompanhada de um desejo de corrigir o erro. Eu até escrevi um texto que eu vou postar
daqui a pouco lá no Instagram, e eu lembrei de uma coisa sobre essa questão aqui do arrependimento. Eu lembro que uma vez o meu filho estava sentado na sala, meu filho era menor, e toda vez que ele passava por mim, ele tropeçava em mim. E aí eu olhava feio para ele, desculpa. Ele saía, daqui a pouco ele voltava, tropeçava de novo. Eu olhava ele, desculpa. Isso aconteceu umas 4, 5 vezes. Na última vez eu falei para ele, para aí. Ele olhou para mim e falou assim, eu já pedi desculpa. Eu disse, não, tudo bem, mas espera aí. O que eu quero saber é o seguinte, desculpa, tá desculpado, mas eu quero saber o seguinte, você vai continuar tropeçando? Então essa que é a questão. Deus é um Deus que perdoa? É. Mas o arrependimento, ele nos leva a uma maturidade espiritual. A vida com Deus é nos tornarmos cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Isso significa, a Bíblia diz que a luz do justo é como a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então é uma saída para fora das trevas. Assim como o sol não aparece de uma vez, não é verdade? Ele não vai, o dia não vai clareando pouco a pouco. Assim é a vida espiritual. Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da redenção. Nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Esse é o caminhar do crente. Isso é mudança. Por quê? Porque é uma mudança que induz a correção de caráter e de moral, de conduta moral. É contrição de coração, desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento. Não é? Então, assim, uma das coisas que eu coloquei lá essa semana, e que eu estou conversando essa semana com algumas pessoas, com quem me segue lá, principalmente no Instagram, é exatamente essa questão. Deus está nos chamando para uma nova vida. Isso é evangelho. E é isso que conta para Deus. O que conta para Deus é novo nascimento. Mas parece que, parece não. Isso é bíblico, está em 2 Timóteo 3. Pessoas têm se especializado em cantar e em pregar para esta geração como se o pecado não fosse problema nenhum. Tratando com uma madeirinha, sabe? Como crianças. Aí Pedro vai escrever, 1 Pedro capítulo 2, ele vai escrever o extraordinário, abandonando toda malícia, todo engano, hipocrisias, invejas, toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. Então a fé, ela nos conduz a um crescimento. Por isso é interessante o arrependimento, não é preciso arrepender. Não existe esse evangelho onde as pessoas tratam o pecado como algo, sabe? Não, arrependimento. Não é? E aí eu estou falando da carência de Deus, por quê? Porque assim, as pessoas estão sendo tratadas como se Deus fosse amigo, fosse psicólogo. Deus é Deus. Simples assim. Jesus, quando se encontra com Pedro, você tem noção como Pedro estava depois de negar Jesus? Isso aqui, eu parei para pensar nisso aqui. Você tem ideia de como Pedro estava depois que ele nega Jesus? Pedro estava arrasado, arrebentado. Pensa, o que Jesus falou para Pedro? Pegou Pedro no colo? Deu um lencinho para Pedro? Falou, pô, Pedro, chora não, relaxa, dá nada não. Não. Sabe o que ele falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, confirma a fé dos teus irmãos. Traduzindo, vai se converter. Porque você andou comigo 3 anos e meio e não é crente de verdade ainda. Seja crente de verdade. Quando Jesus se encontrou com Tomé, que duvidou dele, falou, vem aqui, Tomé, põe a mão aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Presta atenção, seja crente, não incrédulo. Por quê? Porque isso nos faz crescer, esses chacoalhões nos faz crescer. Então, para isso, nós precisamos do evangelho de arrependimento, da palavra que gera transformação pessoal, transformação por completo. Uma experiência completa. Quem negava o Cristo, quem tinha raiva dos seguidores de Cristo, ao ter este encontro com Jesus, imediatamente ele diz, o que queres que eu te faça? Imediatamente ele diz, Senhor. Olha que mudança. Então, nós temos que tomar cuidado, inclusive, quando há algumas pregações, algumas conversas,
e as pessoas reclamam, dizem, é muito radical, o evangelho é radical. Marcos 8,34. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O evangelho é radical. E o evangelho é radical. E por que é radical? Porque nós estamos falando do céu. Estamos falando do céu. Aqui na terra, coisas passageiras exigem muitas vezes uma mudança radical. Para ir para o céu. É de qualquer jeito. Não, não é. Não é. 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Pronto. É simples assim. A conversão faz parte da doutrina da salvação. O choque da experiência sobrenatural que Paulo teve ali transformou a sua mente, levando a reconhecer o Cristo que outrora rejeitava, que agora o fazia apóstolo. Como vimos, a primeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado. Isso que é conversão. Por isso que, ali na hora do apelo, nós vamos voltar a dizer, quem que quer se converter ao Senhor? Quem quer se converter? E explicar para as pessoas o que quer se converter. Não é se tornar membro da igreja. Conversão é mudar de sentido, mudar de direção. Isso é conversão. Senão não é. Sei lá, gostou da igreja, achou a igreja legal. E muitos estão fazendo isso. Muitos estão levando as pessoas a estar na igreja. Por todos os motivos, menos pelo único motivo que importa, que é servir a Deus de verdade, abandonar o pecado, abraçar a fé e servir a Jesus de verdade até a sua volta ou até a sua morte. É isso que importa. Então não adianta estar na igreja. Agora, a questão não é, mas eu estou na igreja, então já que... Não, a questão é alinhar a motivação. Porque senão tem gente que diz assim, então já que eu não estou assim, então eu vou embora. Não, então o que nós precisamos é de um ajuste de motivação. Por que você está aqui? Preciso evangelizar os crentes. Dizer, escuta, vem cá, por que você está aqui? Quando o pai, da mãe, da igreja, que é legal, por causa da música, o pastor que é descolado? Não. Você precisa ajustar o foco da sua caminhada cristã. Senão, sua caminhada cristã será inútil. A caminhada cristã só tem sentido se a motivação for correta. Anotou essa aí? Passou igual. A caminhada cristã só tem sentido se a motivação for correta. Qual que é a motivação correta? Render-se a Cristo. Arrepender-se de todo o coração. Um desejo ardente de mudar de vida. Isso significa que nunca pecaremos? Não, mas quando pecarmos, sempre buscaremos o perdão de Deus. E sempre nos afastaremos daquela prática, de qualquer pecado. Ou seja, o arrependido não é o que não peca, o arrependido é aquele que não aceita mais que o pecado seja normal na sua vida. Ele não vive mais numa prática de pecado, porque ele se arrependeu, ele se entregou, ele reconheceu que os seus pecados são uma afronta contra Deus, resultam em morte, portanto ele se rendeu ao Salvador, que garante a ele vida eterna. E por isso o arrependido evita o pecado, quando peca se arrepende, busca perdão e ele também se afasta do pecado. 3 coisas do arrependido, do salvo em Cristo Jesus. Ele reconhece quando peca, busca perdão, se afasta do pecado. É um ciclo. Anote isso aí, coloca aqui nos comentários. Reconhece quando peca, busca perdão, se afasta do pecado. Reconhece quando peca, busca perdão, se afasta do pecado. 3 faculdades aqui no tópico 3, interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. É quando o homem reconhece, não é, a sua condição de pecador. Não é? Então, não existe uma classe de pessoas que possa chegar diante de Deus e falar assim, não, não tem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Paulo vai escrever sobre isso, ele vai deixar claro. Né? Então Deus encerrou todos no mesmo nível, não é? Para que todos também pudessem ter acesso à graça. Se fosse o contrário, então, imagina, se houvessem diversos níveis, como que seria a disputa? Como seria o nosso egoísmo?
não é? Então não, todos. Então, todos pecaram, mas a graça de Deus também está disponível para todos. Faculdade das emoções, nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta, está aqui, eu achei esse versículo, é um dos mais maravilhosos da Bíblia para mim, é esse aqui, 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha que coisa. Tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, da qual ninguém se arrepende. Por que ninguém se arrepende? Porque o céu é para arrependidos. Mas a tristeza, segundo o mundo, que é remorso, essa é a diferença. A tristeza, segundo Deus, ela leva ao arrependimento. A tristeza do mundo é remorso, é culpa. A pessoa até reconhece que errou, mas ela não busca forças para abandonar o erro. Porque se sente bem, confortável com aquele erro, porque aquele erro é algo agradável, é prazeroso. Então, se num primeiro momento ela sente alegria, no final será tristeza, porque o resultado do pecado é a morte. Do contrário, quem se entristece por causa de seu pecado de forma genuína, ele se arrepende. E por isso, ninguém se arrepende dessa tristeza, segundo Deus. Sabe, Paulo está dizendo que num primeiro momento é quando o pai chama a atenção de uma criança. Quando o pai chama a atenção de um filho, no primeiro momento, ninguém gosta de ser chamado a atenção. O filho acha ruim. Mas depois, quando ele para pensar e ele entende, ele fez isso porque me ama, ele fez isso para me proteger, ele fez isso para mostrar que se importa. Pronto, acabou a tristeza. Entende? Então não há arrependimento quando você se sente cuidado, mas não quando você se sente apenas quando você se deixa ser cuidado. Porque uma coisa que Paulo fez foi se render a Deus. Ele se entregou. E a vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Não é? Então, o homem tem escolha. O homem tem escolha, sim. Agora, a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, nós nos rendemos inclusive com as nossas vontades e com as nossas escolhas. Não é? Então, a nossa vontade, não é? E é muito interessante isso, porque todos nós temos planos. E hoje eu estava trabalhando e pensando numa coisa: como o homem é cabeçudo, como a gente é tonto. Porque a Bíblia diz lá em Isaías que os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Muito mais alto do que os céus estão na terra, são os planos, os pensamentos, os projetos de Deus para nós. E quantas vezes, ao invés de nos rendermos a Deus, rendermos nossa vontade a Deus, nós simplesmente queremos fazer a nossa vontade. E parece que eu posso ver na minha mentalidade, na minha imaginação, Deus batendo no pé e dizendo: tolo, você tem ideia do que eu tenho para você? Você tem ideia do que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu já planejei a teu respeito? Por isso que é feliz quem se entrega a Deus completamente. Sua vontade, suas escolhas, suas decisões. Porque Ele nos conhece, Ele conhece o amanhã, e eu não conheço ninguém que tenha se dedicado a fazer a vontade de Deus e que ficou no prejuízo. Então, nós precisamos olhar para a conversão de Paulo, entender que é essa a conversão que Deus espera de nós. A conversão é uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Então, só há conversão, anote, só há conversão onde o homem responde com arrependimento e fé. Só. Se não há arrependimento, que significa mudança de comportamento, que não é instantâneo, gente. Esse é um grande problema que nós temos, ok? A experiência de Paulo, nós podemos entender isso, é pessoal. Pessoal. Eu conheço gente que foi assim, ok? Então, a pessoa é radical, é instantâneo, tá.
Mas tem gente que vai passar por um processo que leva muito tempo. Mesmo o arrependimento de Paulo, a experiência de Paulo tendo sido instantânea, Paulo vai lutar contra pecados a vida toda. Ele vai dizer: miserável homem que eu sou, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Então Paulo se converteu de verdade, se converteu, mas lutou contra o pecado durante toda a sua vida, que é outra coisa que as pessoas não entendem também. A luta contra o pecado é permanente até a morte ou até o arrebatamento. Não tem. Existem áreas que vamos lutar contra ela e elas vão estar contra nós a vida toda, não é? Então não tem como fugir disso, não é? Agora, a resposta é uma resposta de arrependimento. Deus conhece o nosso coração quando pecamos. Se pecamos propositalmente ou ocasionalmente. Se foi um lapso espiritual ou se foi algo planejado, projetado, não é? Que aí entra no caminho da iniquidade. Não é? É quando as pessoas viram as costas para Deus, quebram e destroem os padrões de Deus e dizem: eu vou ver do meu jeito, da minha vontade e do meu querer. Aí esse Deus de graça e de amor, a Bíblia diz em Romanos que ele abandona essas pessoas. Lá não está falando só de uma classe de pessoas, não. Lá em Romanos 1, lá está englobando naquela classe de pessoas, ok? Mas está englobando ali todas as pessoas que têm aquele tipo de comportamento. Qual tipo de comportamento? Que viram as costas para Deus e assumem que a partir de então vão fazer tudo o que querem, do jeito que querem, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus, mesmo sabendo que o resultado da rebeldia será juízo eterno, castigo eterno, morte eterna. O que é isso? Iniquidade. Então Deus diz o seguinte: ok, é isso que você quer, tá legal. Deus insiste, fala uma vez, fala duas vezes, manda alguém, enfim, tal. É isso? É. Valeu. Como diz os meninos, é nós. Vá. É nós não. É vocês. Se virem, vá. A Bíblia diz que Deus os abandonou. E olha que lá está dizendo não apenas de quem pratica, de quem apoia também. Temos que ter muito cuidado e buscar viver uma vida de arrependimento, sempre buscando o perdão que há no sangue de Jesus, no nome de Jesus e na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por nos acompanhar neste domingo. Deus os abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal e nos vemos na próxima semana. Deus abençoe.